Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa! Oiê! Salve! Tudo bem? Oi, Nego, oi, Débora. Oi, ouvinte. Eu vim aqui para a biblioteca, como você pode ver, um pedaço dela. Você é muito chique, é. Não é chique essa biblioteca? É bacana. Você é uma pessoa chique. Mas a diferença é que é o seguinte, eu dou a visão ampla e você empurra a sua câmera para o cantinho. Mas todo mundo sabe, outro dia eu li numa coluna dessas de televisão, cobre televisão, que esse espaço onde você está aí, tem 400 metros só essa sala. Eu ouvi, eu li. Mas é o seguinte, vem cá, saiu o dado de inflação, saiu um dado de inflação que não é legal. E quando a gente olha o que ele indica, é meio assustador, né, Juliana? Bom, você vem dizendo isso aqui, você vem falando com as pessoas, vem trazendo. Sei que fulano ele disse isso, conversei com o Beltrano, disse, toda hora você tá falando, olha, o gato subiu no telhado. E aí, agora deu uma gataiada em cima do telhado que tá preocupando, não? Pois é. Oi, Neg, estou falando aqui com muita gente hoje nos bancos, aqui nas consultorias econômicas, e está todo mundo dizendo que realmente foi uma surpresa negativa, mais uma. A inflação oficial é uma prévia da inflação oficial, que foi divulgada hoje pelo IBGE, porque a prévia, o IPCA 15, ele mede o comportamento de preços de produtos do dia 15 do mês anterior até o dia 15 do mês atual. E a gente está vendo aqui uma inflação pesada, foi a mais alta para setembro desde o início do Plano Real, em 1994. A gente tem uma inflação acumulada em 12 meses já acima dos 10%. Então, o que preocupa nesse momento? Quando a gente olha o que está pesando no nosso bolso, é um pouco de tudo. A gente tem os três principais vilões, que são alimentos, conta de luz e combustíveis, mas não para por aí. Quando eu olho aqui a listagem, você vê, olha, já várias questões que têm ligação com a melhora da economia. Então, quem tem dinheiro, por exemplo, voltou a viajar. Passagem aérea está com alta de quase 30% em um único mês. E também, por exemplo, alimentação fora de casa, restaurante. Tem também aqui aumento de pacote turístico. Aluguel, por exemplo, quem mora de aluguel já está mais difícil negociar um aluguel mais barato ou não aumentar preço. Porque é isso, assim, a inflação no Brasil, ela tem uma dificuldade a mais, que é uma inflação que ela vai se disseminando. Então, assim, o que muita gente está discutindo nesse momento, estava conversando com um economista agora, o Daniel Lima, do Banco ABC, ele me falou o seguinte, que muita coisa para frente é reajustada com base na inflação passada. Então, salários, os benefícios mesmo, né, do país, sociais, escolas, planos de saúde. Então, o que ele está discutindo agora, e estava me explicando, é o quanto que dessa inflação desse ano a gente consegue segurar para o ano que vem. Né? Então, uma parte uma coisa em cima disso. Né? Em cima disso, você falou, o IPCA 15 pega 15 dias do mês anterior e 15 dias do mês em curso. Se o 15 dias do mês anterior tinha uma inflação mais baixa, você tem uma inflação ascendente. Se o 15 dias deste mês tem uma inflação mais baixa, você tem uma inflação em queda. Que conclusão que dá para tirar? Qual dos 15 dias pesou mais? Dessa metade, né? Porque tá tudo se vem... subindo... Pois então, na verdade, a gente tá... O 15 dias que a gente trouxe de agosto foram mais generosos do que os 15 dias de setembro. E você já havia trazido os números de agosto bem ruins. Sim, é verdade, isso que você está dizendo. O negócio não para de subir, né? Se tá... Já viveu essa experiência no Brasil e os economistas não, né? Aqueles que trabalhavam no Ministério da Fazenda, sempre eram os do governo. Eles falam, não, nós temos um problema no Brasil, que a gente reajusta os preços olhando para trás, como você acabou de falar. Claro, você vai reajustar olhando para frente, aí você só vai tomar toco. Então tem que reajustar por aquilo que você perdeu. Se a inflação está em queda, a indexação é sempre um desastre. Agora, se a inflação está ascendente... Como é que você faz? Você reajusta e ainda assim você não chega no preço.
Porque o custo então, vai isso que sempre está dizendo aumentar. é importante, porque muita gente tem comentado isso, né, que não está compensando, inclusive, e aí o pessoal está jogando para cima, mais ainda. Por exemplo, hoje estava até conversando com um colega e ele disse que a escola do filho vai subir 10% no ano que vem. Olha que loucura, a inflação do ano não vai ser de 10%. Então as pessoas já estão meio que, aquela coisa de Estilingando, expectativa, né? Já bota para mais, né, para não correr o risco de perder, porque a gente ainda pode ter mais aumento de luz, por exemplo, né, não está descartado isso, segundo os especialistas, a gente depende ainda se vai chover ou não a partir de novembro, que é o período de chuva, então a gente tem muitas coisas em aberto também, né, isso que você está dizendo, se a tendência é continuar acelerando, sim, porque esse dado de hoje vai até o dia 15, e quando fechar o mês de setembro, for até o dia 30, as previsões são de inflação ainda mais alta. Por quê? Aqui o Daniel Lima, do Banco ABC, a previsão para setembro fechado é inflação de 1,28%. E a gente está tendo aqui, com o número de hoje, uma inflação menor. Ou seja, vai acelerar mais, porque ele diz que a última alta da conta de luz, aquela bandeira extra, quando a gente abre lá, né, está acima já da bandeira vermelha a tarifa que a gente está pagando, isso vai entrar de forma completa no levantamento do final de setembro. E aí, a preocupação que a gente tem hoje é não só em relação à conta de luz, né, porque a gente está dependendo se vai chover ou não vai, mas também em relação ao comportamento de outras variáveis aqui. Por exemplo, vamos tentar olhar o copo meio cheio, pelo menos, né? A gente teve uma seca braba esse ano que afetou não só a conta de luz, a gente não está conseguindo consumir energia mais barata pela água, mas consumindo por derivado de petróleo, né, à base de gás e óleo diesel, mas a expectativa é que mesmo que não chova o suficiente a partir de novembro para melhorar a conta de luz, né, não chova tanto para encher os reservatórios de água, as previsões já apontam que seria suficiente já para a gente ter uma safra agrícola melhor. Então, assim, a gente já tem uma expectativa para o ano que vem de preços de alimentos melhores, tá? Tem essa notícia boa. Agora, essa parte da conta de luz, a gente ainda está dependendo da chuva. Vai chover suficiente ou não para a gente ter uma conta de luz menor. E o que mais a gente está olhando para frente? É questão política, porque a gente ainda tem hoje no Brasil, além de todos esses problemas que não tem como o governo controlar, né? Chuva, seca, teve geada, está faltando matéria-prima, né? Agora voltou no mundo, né? Está faltando matéria-prima para a indústria, então isso encarece preço. Agora voltou, a economia está voltando aí com a vacinação. Então, enfim, tem coisas que o governo não tem como controlar. Agora, essa parte política e fiscal é o que vai depender também para o ano que vem. Se a gente vai conseguir ter um dólar mais baixo, abaixo de $5 ou não. E aí vai depender, Oeneg, como é que vai ficar todo o debate político, se vai ter crise institucional, se vai voltar a ter um medo em relação à incerteza de aceitação de resultado, e também como é que o governo vai fazer para poder ter responsabilidade com as contas públicas. Isso está em aberto ainda, né? Eu entrevistei o secretário do Ministério da Economia, Bruno Funchal, ontem no Band News TV, e perguntei, e aí, secretário, vocês têm plano B? Como é que vai fazer para fechar essa conta, para aumentar o Bolsa Família e pagar os precatórios, se não conseguir um acordo no Congresso Nacional e conseguir passar a reforma do imposto de renda? E ele me falou, não temos plano B. Ou seja, eles próprios estão esperando que o plano A é o único que eles têm e que isso funcione. E se não tiver, como é que vão fechar as contas? Isso faz com que o dólar permaneça muito elevado, né? Era para a gente ter um dólar hoje na casa dos R$4,50. A gente hoje está com dólar a 5,30. Então isso vai fazer diferença, como faz hoje, e vai fazer para o ano que vem também. Então a gente vai seguir acompanhando aí para ver se a dose de alta de juros que o Banco Central está fazendo vai ser suficiente para puxar a inflação para baixo, para os 3,5%, ou não, como me disse o economista Carlos Caval agora há pouco, ele acha muito difícil, não impossível, mas difícil o Banco Central conseguir trazer a inflação do ano que vem para a meta, que é 3,5%. Olha, Juliana, a gente vai se ver talvez hoje à noite, talvez na segunda-feira. Agora, o que dá um pouco de angústia é o seguinte, a política monetária, ela não é
Se a política monetária reinasse e resolvesse os problemas do Brasil, o Banco Central ia ficar no Palácio do Planalto, né? A política monetária, ela é parte das políticas todas, né? Tem um monte de coisa para fazer. E a política sem adjetivo, ela acaba orientando tudo. A política monetária vai até a página 2, quando a política atrapalha, não tem jeito, né? Que é o que você falou, o que será que vem por aí, como é que fica a política? Então o Banco Central está fazendo a coisa certa, mas as armas dele é biriba, perto dessa loucura que a gente está vivendo. Economia, Juliana Rosa, a gente volta então a conversar aqui na segunda-feira e quem sabe, né? Eu te vejo hoje à noite no Jornal da Band, transmissão simultânea aqui no Band News FM. Hoje é inflação, assunto pop. Você vai estar lá! Então eu vou dar um jeito de fazer pergunta, porque ela nunca, Débora, ela nunca fala comigo. Ela só quer falar hoje com a você vai fazer pergunta? Não, ela só quer falar com a Bem na sexta-feira que ela tem hora pra sair, que o marido vem buscar. Canepa é minha dupla oficial, entendeu? É isso, Débora. Só quer responder pergunta da Lana. As mulheres estão dominando, né, Débora? Conta pra ele. Isso aí. E faz bico. Se eu resolver fazer pergunta, ela faz bico. É impressionante, mas tudo bem, eu me curvo, não tem problema nenhum. Só de ver a Juliana no estúdio, eu já fico feliz. Bom fim de semana, Você é querido. Obrigada. Valeu, beijão. Até mais. Até Tchau, beijão, tchau. bom fim de. Pra você também.